Então tá bom. Oficialmente estamos aqui iniciando o lançamento do projeto Rio 60, um projeto da Ambiental Media em parceria com a Universidade Federal Fluminense, apoiado pelo Instituto Serrapilheira e principalmente pelo Pulitzer Center. Aqui comigo hoje temos a Marisa Ferro, o Miguel Vilela, a Raquel e o Valmir. Eu vou subverter, como eu falei, um pouquinho a ordem. Antes da gente mostrar o projeto, vou pedir para que os nossos panelistas possam se apresentar, começando por você, Marisa, que é coautora do projeto, que você possa falar do Instituto e possa falar do trabalho do Rio Nowcast, e de maneira bem breve. Depois a gente vai voltar, vai conversar, vai ter tempo de explorar, né, todos esses temas, mas se você pudesse apresentar brevemente para a nossa audiência. Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Marisa Ferro, do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense e coordeno o projeto Rio Nowcast Mais Green, que é um projeto que tem de longo prazo, que procura ajudar na predição de eventos climáticos extremos para a cidade do Rio de Janeiro, habilitado por inteligência artificial, especialmente com foco em tecnologias mais verdes. E, então, parceira também na idealização desse projeto com o Tiago. Obrigado, Marisa. Vou passar para o Valmir. Valmir, se você pudesse apresentar brevemente. Bom, me E, chamo Valmir Júnior, moro aqui na favela da Kelso, no Complexo da Maré. Sou cria daqui da comunidade, atualmente coordeno a horta comunitária Mariangu, que é integrante, né, como ponto local de atuação do Instituto Perifa Sustentável. Atualmente estou concluindo essa semana no desespero total. Dia 28 de abril defendo minha dissertação de mestrado. Tá quase parabéns, tudo cara. Tá quase Pô, tudo pronto. Tá na reta final aí, só fechando as referências bibliográficas da BNT, que é o sufoco de todo mundo que faz academia. Todo mundo que faz academia sabe disso, então estou terminando mestrado em Ciência da Sustentabilidade na PUC-Rio, sou cria da PUC também, né? Trabalho lá atualmente, integro o grupo de pesquisa do Observatório de Juventude da PUC, e é isso. Estamos aqui para a gente trocar essas ideias aí, pensar um mundo pró dos nossos, né? valeu, Valmir. Parabéns, viu, cara, pelo mestrado e estou muito feliz de contar aqui contigo, viu? Sua presença vai somar demais aí para a conversa. Raquel, bom dia. Se você pudesse apresentar brevemente também. Bem, sou Raquel Franco, meteorologista, chefe aqui do Sistema Alerta Rio, né? Sou formada em meteorologia pela UFRJ, também tenho mestrado em meteorologia pelo departamento de meteorologia da UFRJ. E o Alerta Rio, ele nasceu da GeoRio, né, que é um instituto de geotecnia no município do Rio, e é sediado aqui no Corp, desde a criação do Corp, em 2010, o Alerta Rio desde 97. Eu vou depois contar uma historinha para vocês mais ou menos dessa criação, né? GeoRio desde 66, Alerta Rio desde 96, e o Corp em 2010, assim que foi criado, o Alerta Rio foi sediado aqui. Então a ideia é integrar todos os órgãos da cidade, né, aqui no centro de operações, e em torno do que impacta na cidade, né? E no geral, realmente são os focos. Maravilha, Raquel, obrigado. A gente está muito Nada. feliz de contar contigo também, vai somar muito aqui na Eu que conversa. agradeço e parabéns aí pelo trabalho. Imagina. Bom, gente, antes de eu passar aqui para o Miguel, então, a Ambiental Media, para quem não conhece, nós fazemos jornalismo investigativo baseado em ciência e dados. Quando a gente fala em jornalismo investigativo no Brasil, normalmente as pessoas pensam nas denúncias, né? Embora as denúncias sejam super relevantes, e a gente, inclusive, está prestes a soltar uma no Cerrado com a Folha de São Paulo, em parceria com a Folha, uma investigação nossa. Então, a gente gosta de denúncia na Ambiental Media, mas não é o coração do que a gente faz, não é a essência do que a gente faz. Jornalismo investigativo, para a gente, tem o sinônimo, o sentido de jornalismo aprofundado. Essa é a missão da Ambiental. A gente acredita nesse modelo de jornalismo e agradecemos muito o apoio dos nossos financiadores, como o Instituto Serrapilheira, como o Pulitzer Center e outros, que acreditam nesse modelo de trabalho onde a gente consegue trabalhar, onde a gente consegue aprofundar questões que são extremamente relevantes para a vida de todos, como a questão climática, e a gente consegue, então, mergulhar na melhor ciência disponível sobre o assunto, trabalhar em parceria com cientistas
É isso que a gente faz na Ambiental Media, é unir habilidades múltiplas e complementares, é trazer jornalistas especializados, jornalistas extremamente talentosos, como o Miguel Vilela, que está aqui, que é o líder do projeto Rio 60, uh, cientistas de dados, analistas de dados, desenvolvedores, designers, trabalhar todo mundo junto, ao lado de pesquisadores e pesquisadoras como a Marisa, que foi a coordenadora científica desse projeto, e aí unindo forças para a gente chegar a resultados que sejam muito robustos do ponto de vista da comunicação da ciência. Então, a Ambiental Media não faz ciência, ela faz jornalismo científico. Isso é importante, é uma distinção importante para que o Rio 60 possa ser visto como uma ferramenta de comunicação da ciência. Então, ele não tem o mesmo peso de um estudo publicado na Nature, obviamente, mas ele tem relevância, tem impacto, tem consistência, tem robustez, seja para informar as pessoas ou para guiar a tomada de decisão, para influenciar até mesmo em política pública. A gente acredita nesse modelo de jornalismo que, embora seja denso, mas ele gera produtos que são consumíveis, são mais simples, né? Como mapas, infográficos, reportagens e outras coisas que vocês vão ver aqui. Então, agora eu vou passar a bola para o Miguel, ele vai fazer uma apresentação, ele vai explicar o que é o Rio 60, do que a gente está falando, vai mostrar muito brevemente alguns slides com resultados, os principais resultados, e aí a gente vai mostrar a plataforma e vai liberar o link para vocês poderem acessar. Nós também vamos, né, para os jornalistas, para jornalistas que estão aqui, a gente também tem um Media Kit preparado para vocês, com press release, com imagens que poderão ser, enfim, aproveitadas, com um relatório de resultados da análise de dados. Então tem muito material para que seja trabalhado, a gente apresenta o projeto e mergulha nesse debate, nessa 1 hora que a gente tem por aqui, tá bom? Enaltecer o trabalho da equipe da Ambiental Media, as pessoas autoras desse projeto, o Miguel foi o editor-chefe, trabalhou incansavelmente para fazer o projeto acontecer, assim como o Felipe Sodré, que é o nosso analista de dados espaciais nesse projeto, a Fernanda, que é a nossa editora-chefe, a Letícia, que trabalha nos bastidores. Eu vou esquecer, porque eu não estou tão presente no dia a dia quanto o Miguel, e aí eu vou pedir para ele me ajudar, né? Mas todas as pessoas que participaram, o Lucas Alves, nosso desenvolvedor e que trabalhou nos mapas também, como diz a Laura, o Lucas é um mago do Python, e a Laura Kurtzberg, que é a nossa diretora de mapas, de infografia e que trabalha ativamente para ajudar a gente a guiar a gente nessa construção de narrativas baseadas em mapas. O Felipe Miliani, nosso repórter, e muitas outras pessoas que contribuíram para esse projeto, tá bom? Miguel, passo a bola para você, aí se você puder mostrar a plataforma e os slides, e para quem tiver interessado nos resultados, não se preocupe, vocês vão ter acesso a esse Media Kit, a esses materiais, vão poder olhar isso com calma no tempo de vocês. Beleza, obrigado, Thiago. Como o Thiago disse, eu coordenei o projeto do lado da Ambiental Media, né? E fiz essa integração com o grupo de pesquisa da Marisa. Então a gente contou muito com o apoio da equipe dela, principalmente da Alice Raton, pós-doutoranda lá com o Rio Cash Mais Green. Teve os alunos de iniciação científica também, a Rafa e o João. E do lado da ambiental, eu acho que o Thiago mencionou a Sofia, que fez o design, que a gente está muito feliz, vocês vão ver. Ela captou bem o que Muito a bem gente queria lembrado. passar, que é a gente está falando de chuvas nesse caso aqui, né? Nesse primeiro momento. Mas a gente também está falando de aquecimento global, né? Então, assim, as ondas de calor e as chuvas extremas são consequências de um problema só, né? Do mesmo problema, que é o aquecimento global. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu queria agradecer também a minha editora-chefe, a Fernanda Lourenço, que, assim, tá sempre do meu lado aí, olhando tudo que eu faço e principalmente nessa reta final, ela foi, assim, essencial aí para sair. Eu vou mostrar para vocês alguns números, o resultado que a gente chegou numa análise de dados que a gente fez, né? E, e vou falar como que a gente chegou nesses números, depois eu mostro a plataforma.
Isso aqui está no Globo. O Globo publicou uma reportagem já é, relativamente grande sobre o projeto. Então, são 599 mil domicílios particulares em vulnerabilidade alta, chuvas extremas. Desses, 142 mil em muito alta. E aí, aqui, quebrado por deslizamento e inundação, né, a gente tem 70 mil em alta para deslizamento, 530 mil em alta para inundações. Como que a gente chegou nesses números, né? Esse a gente está chamando de índice de vulnerabilidade a chuvas extremas no Rio de Janeiro, né? Esse índice, ele é resultado de uma soma relativamente simples. A gente somou duas camadas de dados, basicamente. A primeira, a gente fez uma análise, juntou dados do censo de 2022 e do 2010, os mais atualizados possíveis, para criar um subíndice, digamos assim, de vulnerabilidade socioeconômica. E aí a gente atribuiu três categorias: a alta, média e baixa. Essa é a primeira camada. A segunda camada é a de suscetibilidade ambiental, né? Risco geológico para deslizamento ou inundação que é fornecido pelo Serviço Geológico Brasileiro. E esse trabalho do SGB já tem essas três classes. Então a gente tem essas duas camadas com as três classes. Somando essas duas camadas, a gente chega no índice final, né? Que vai ter invariavelmente cinco categorias, né? 3 com 3, 6, 1 com 1, 2. A gente fez isso porque a gente acredita que os desastres acontecem quando tem gente vulnerável em lugar em risco, né, de deslizamento ou inundação, né? Se você tem se tem moradia bem construída, você pode ter uma tempestade forte que ela pode não não gerar um desastre. E também, se você pode ter uma tempestade, mas se você não tiver gente morando ali na região, também não vai ter desastre. Enfim, basicamente é isso. No Media Kit, vocês vão ver que a gente tem duas planilhas, uma para deslizamento e outra para inundação, com a vulnerabilidade, quantidade de domicílios em vulnerabilidade por bairro. Eu coloquei aqui os cinco mais altos para deslizamentos, mas tem todos os bairros do Rio e e inundações, né? Também, igualmente, tem todos os bairros. A gente tem uma planilha para chegar na quantidade, né, exata de domicílios. A gente pegou uma planilha do IBGE, do Censo de 2002, que chama Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Ela lista todos os domicílios recenseados. Então, a gente tem uma lista com todos os domicílios particulares, são mais de 2.900.000, e para cada um desses domicílios a gente tem essa categorização, né, dentro do índice. Então, a gente pode gerar outros dados também. Falem com a gente, os jornalistas que precisarem. Se quer dados para favela, que não está dentro de bairro, né? A gente já gerou alguns para Rio das Pedras, por exemplo. Se precisarem, podem falar com a gente. Mas isso não é tudo do projeto, né? O projeto eu vou mostrar a página, mas o projeto a gente fez reportagens. O Felipe Migliani que está aqui, ele entrevistou muita gente, falou com moradores. A gente criou também um infográfico que mostra algumas medidas que. Peraí, que eu queria sair daqui. Que mostra algumas medidas de que reduzem risco, né, de desastre causado decorrente de chuvas fortes, né? Enfim, essa aqui é a plataforma. A, a gente vai compartilhar o link. Eu sugiro, por enquanto, usar no desktop. A gente está fazendo melhorias
pro mobile, porque vocês vão ver que é bastante informação, então fica um pouco pesado ainda. Mas a gente tem essa reportagem principal aqui na homepage, que é guiada por mapas. A gente conta um pouco de como a gente chegou nas camadas, isso que eu falei agora. E vai passeando pelo Rio, mostrando aqui nessa primeira parte, mostrando as áreas vulneráveis a deslizamento, né? É, e depois a gente fala das áreas vulneráveis à inundação. Tem uma reportagem com apuração do Felipe Migliani e texto do Xavier Barbaturu, que faz um resumo do problema das chuvas no Rio. É, eu vou passar rapidamente aqui, já te passo a palavra, Thiago. É, Tá tranquilo. e Mostra um pouquinho mais devagar, Miguel. Tá um pouquinho tá, rápido. A apresentação tá ótima. Só, se você me permite, é Xavier Bartaburo Bartaburo, e perdão. e, e a gente tá. O Miguel ele falou uma coisa muito importante aqui. Eu vou fazer um parêntese super rápido, tá? A partir de uma pergunta que um comentário aqui feito pelo Vitor, né? Aqui no Q&A. Então é o seguinte, a reportagem do Globo, ela tem um viés específico ali, que vocês lendo a reportagem, vocês vão conseguir entender melhor. É, Miguel, só volta lá para mostrar a plataforma, mas um pouquinho mais devagar, passou muito rápido. Então, mas assim, como o Miguel falou, quando a gente faz uma análise tão aprofundada, essa análise permite direcionamentos múltiplos. Então, se a gente cruza o índice com bairros, a gente tem um resultado, com favelas, a gente tem outro, com zonas urbanas, a gente tem outro. Então, a gente vai enviar o relatório tem muito dado que ainda não foi aproveitado pela imprensa, e a gente pode gerar outros a partir de conversas mais particulares aí com vocês. Tá bom? Miguel, tá rápido, calma. Tá, Passa aí, por favor, então, só para o pessoal ver aí. Pode falar, Miguel, fica à vontade. é, não é isso. Eu É que o pessoal também vai ter a oportunidade de navegar aqui, então acho que eu não quero me alongar muito, mas a gente mostra que algum dos problemas principais, né, fala de dar alguns casos reais, né, para tipo meio um pouco que validar o índice, né, por exemplo, teve uma tragédia em Acari, Pavuna, Irajá no ano passado, que teve muita gente desalojada. E o índice indica isso, né? Ele mostra que é uma região de fato muito vulnerável. É, a gente fez a mesma coisa na parte dos deslizamentos para o Morro dos Prazeres, que é o último lugar do Rio que teve um grande desastre por deslizamentos, né? 34 pessoas morreram. Tem o Jardim Maravilha, que é um caso assim muito grave assim de vulnerabilidade a inundações e Rio das Pedras. E aí nesse passeio a gente mostra um pouco da dinâmica, né, da geografia do rio, das águas do rio, como elas nascem, os rios nascem nos maciços, né, e vão cortando a cidade. É, aqui tem o mapa interativo, né? Então, aquilo ali que eu acabei de mostrar, aqui você consegue desligar e ligar as camadas, né? Ver só o índice de vulnerabilidade socioeconômica, só o índice de suscetibilidade, os dois juntos, né? Muda para inundação ou deslizamento. E também, vocês vão ver que na reportagem a gente fala muito de sirenes e pontos de apoio, que a gente descobriu por meio de lei de acesso à informação que o programa Sirenes Cariocas do Rio foi lançado em 2011, mas nunca mais instalaram mais sirenes, né? Então, tipo, toda a Zona Oeste ainda precisa de estudos geológicos, sirenes, radares meteorológicos também. Isso está
na reportagem que o Felipe Migliani fez, está aqui nessa reportagem aqui. A gente também tem uma entrevista com a Fernanda Vasconcelos e tem um infográfico é, com as 10 medidas para evitar Eu tragédias coloquei o causadas por... link aqui para o pessoal Legal. do infográfico. A ideia que a gente teve que fazer cards, né, que possam ser compartilhados mais facilmente aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, que seja mais responsivo nos dispositivos móveis. E Diferente do, pode falar. diferente do mapa, que é uma coisa mais robusta, assim, mais pesadona, que a gente está, por enquanto, vai ficar muito bom no mobile também, mas por enquanto está incentivando o uso no Ele desktop. está funcionando bem no Android, né? No iOS que ele deu um pouquinho de... Mas funcionou no iOS também, eu testei agora de manhã. Legal. Dá para usar, só não tá ideal, a gente vai seguir trabalhando para deixar ele redondinho. E Miguel, obrigado. Você quer aí, por finalizar? último, só mostrar aqui no sobre, a gente detalha a metodologia, né, de tudo isso, com muito mais detalhe do que eu falei agora, e tem toda a equipe aqui também. É isso. Obrigado, gente. Obrigado você, Miguel, e Boa mesa aí. imagina, cara. E fica por aqui. Você não vai sair não, que a gente vai recorrer a você já já. Obrigado e parabéns pelo trabalho. E enaltecer também o trabalho da Helena, nossa assessora de imprensa, e da Michele, nossa gerente de projetos. Sobre fazer a apresentação para as lideranças comunitárias de Santa Cruz presencialmente, sim, seria um prazer. Nós tivemos o cuidado, e aí a gente vai iniciar aqui o debate, mas respondendo ao Marcelo, seria um prazer. A gente tem sempre o cuidado de estar trabalhando com jornalismo local, né? Então, como é que a gente enxerga uma plataforma como a do Rio 60 no ambiental? São narrativas autônomas complementares. A gente tem o trabalho com os dados, tem a visualização dos dados, a narrativa baseada em mapas, mas a gente traz também o texto, a reportagem de campo, o trabalho com jornalismo local, trabalho com as comunidades locais, a voz dos cientistas, as imagens, enfim. Então, são várias narrativas que vão se complementando para contar uma história da melhor maneira possível. E aí, agora a gente, então, oficialmente abre essa conversa. Começo por você, Marisa, mas a pergunta vale para o Valmir, vale para a Raquel, né? A partir de tudo que a gente olhou aqui, como é que o Rio de Janeiro... E um comentário importante, tá, gente? Um parêntese bastante relevante, eu considero. Esse projeto foi pensado, idealizado pela Marisa e por mim, antes dos eventos no Rio Grande do Sul. Então, a gente tinha a preocupação, a Marisa na ciência, eu no jornalismo, de olhar para os dados, que são extremamente aflitivos, quem trabalha com dados climáticos sabe, e pensar assim, cara, e se cair uma chuva como a de São Sebastião ou a de Petrópolis, numa capital brasileira? Qual é o tamanho do estrago? Né? E a gente pensou no Rio de Janeiro, enfim, a Marisa já tinha o trabalho científico dela lá, mas eu pensei no Rio de Janeiro porque pela geografia, pela ocupação territorial, né? Onde estão as habitações, a própria geografia, a disposição dos morros e rios. É, mas a gente não pensou em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul naquele momento, mas o projeto nasce antes dos eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então, isso significa o quê? Que a gente precisa olhar para os dados científicos. Eles têm algo a indicar e não é algo ilusório, é algo bastante concreto, certo? O segundo ponto é que o projeto nasceu Rio 40, Rio 40 graus. Quem lembrar da música da Fernanda Abreu entrega a idade, né? Nem todo mundo vai saber, mas Rio 40 graus. Um pouco depois a gente viu que a sensação térmica chegou a 50, a gente passou para Rio 50 e depois chegou a 60. E aí virou Rio 60, a gente espera que ele pare por aí. Esperamos muito que ele pare por aí. Então, Marisa, Valmir, Raquel, o Rio de Janeiro está preparado para eventos climáticos extremos? E o que pode ser feito diferente? Começando por você, Marisa. Bom, obrigada, Tiago, obrigada, Miguel, aí pelas apresentações do projeto. É uma honra enorme estar aqui participando desse lançamento e uma alegria enorme ver a ciência assim mais acessível. Mas o projeto, né, como o Tiago falou, ele nasceu dessas conversas porque
existe um projeto maior de longo prazo, que é o Rio Nowcast Mais Green, onde nós estamos preocupados com a predição de chuvas extremas, né? Predizer chuvas extremas na cidade do Rio de Janeiro. Foi quando eu comecei a me preocupar com essa preparação do rio, porque isso faz parte também de um consórcio maior, né? Que a Raquel, a gente se reúne sempre com o apoio dela, do Centro de Operações Rio, justamente tentando se preparar para essas chuvas extremas. E o meu projeto, que é o Rio Nowcast Mais Green, que tem o apoio do Serrapilheira e da FAPERJ, tem esse objetivo, usar a inteligência artificial para esse grande desafio que é prever eventos de chuva extrema. E esse desafio é ainda muito maior, quem sabe muito melhor disso é a Raquel, por causa da própria proximidade com o mar, dos maciços, da infraestrutura urbana, isso é muito desafiador. Então a gente propõe o uso da inteligência artificial. Mas eu tinha um incômodo muito grande quando eu trabalhava com números, porque eu tinha esse incômodo de que olhar para um número do que é uma chuva extrema me causava desconforto. Então, eu achava que a gente tinha que decolonizar essa medida e olhar para isso detalhadamente para a cidade. E aí foi quando eu e o Tiago nos encontramos e tivemos aí essa idealização conjunta. Então, nós precisamos ainda de mais acesso a dados, mais sensores, né, mais precisão para que a gente possa realmente se preparar ainda melhor no desenvolvimento, dessas medidas preventivas aí. E prever esses eventos com antecedência, que é o que o projeto de longo prazo procura fazer, ele faz parte desse processo, né? Auxiliar nessa predição anterior. Mas aqui a gente tem essa possibilidade de fazer esse mapeamento. E quando a gente trabalha com esses dados do ponto de vista nosso, de pesquisador, então, por exemplo, para a previsão de chuva, a gente sente necessidade de mais pluviômetros, mais sensores, para que a gente possa coletar esses dados e melhorar essa capacidade adaptativa e de resiliência da cidade. Marisa, eu vou só pedir para você, como a gente tem muita gente que foi entrando, né? A gente está com uma audiência maravilhosa aí de mais de 80 pessoas. E depois a gente vai postar o vídeo no YouTube também, né? Então essa audiência vai ser expandida. Mas só para você se apresentar de novo, para quem chegou agora, você é pesquisadora da UF e coautora do projeto. Tá bem. Eu sou a professora Marisa Ferro e sou professora e pesquisadora do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense e trabalho com inteligência artificial há mais de 25 anos. Então, esse projeto ele surge dentro desse grupo de pesquisa localizado no Instituto de Computação, que é o projeto Rio Nowcast Mais Green, que esse aqui é o projeto Rio 60, ele nasce desse incômodo dentro desse projeto. Então, eu sou pesquisadora nessa área de inteligência artificial, principalmente para resolver problemas complexos. Maravilha. Valmir, uma coisa importante para a gente na Ambiental Media é que a gente não pratique um jornalismo frio, né? Porque é baseado em ciência e dados, mas a gente quer estar com os pés no chão e conversando com as pessoas e fazendo parceria com, né, com a comunidade, com o jornalismo local e etc. Da sua perspectiva, como acadêmico e representante de uma comunidade, o que que você enxerga do ponto de vista climático, da cidade estar preparada ou não estar preparada, e se a gente chegou num ponto de debate que traz um olhar da sociedade, do domínio público, um olhar que seja suficiente para endereçar essa questão. Como é que você enxerga isso? E obrigado mais uma vez pela sua presença. Se você puder, bem rapidinho, só para quem entrou agora, falar quem é você, tá? Você me escuta bem aí, Thiago? Aqui Tá o ótimo, áudio? velho. Tá Massa, ótimo, que cara. bom, Fica né? tranquilo. Gente, é uma alegria poder estar aqui. Agradeço demais esse convite. Para mim, é uma oportunidade ímpar de poder estar nesse espaço aqui, Thiago. Eu costumo falar que eu sou um favelado acadêmico, entendeu? Então, a parada é essa. Porque quanto mais narrativa periférica tiver dentro das academias, a gente consegue imprimir uma experiência empírica daquilo que a ciência está pensando para transformação, tecnologias que podem favorecer e melhorar a nossa vida, né? Eu sou cria aqui da favela da Kels,
aqui no Complexo da Maré, uma das 16 favelas daqui do Complexo da Maré, uma favela histórica, porém pouco conhecida, mas uma favela que tem um papel importantíssimo, né, no desenvolvimento urbano desse complexo, porque nós estamos agregados ao Mercado São Sebastião, que já foi o nosso Ceasa da cidade do Rio de Janeiro, da década de 70 e 80. Então, foi um dos principais polos de distribuição de alimento para essa cidade. Então, essa favela é uma favela que traz essa experiência empírica que me leva a entrar para a faculdade, me formei em História, atualmente estou fazendo mestrado em Ciências da Sustentabilidade, sou cria da PUC-Rio, funcionário da PUC, trabalho no NAI e atualmente estou no grupo de pesquisa e desenvolvimento do Observatório de Juventude da PUC. Então, essa pergunta, Thiago, que você coloca, se o Rio está preparado ou não, a resposta está na ponta da língua, né? Não, não está preparado. As emergências climáticas impactam diretamente na vida do povo, pobre, preto, favelado, simplesmente porque o racismo ambiental é uma das ferramentas do capitalismo para sobrepor nossas vidas, julgar os nossos corpos e controlar quem pode viver ou quem pode morrer. Aquele Baby tem uma entrevista muito legal que ele dá, que deu recentemente, acho que foi em 2023, se não me engano, para a Unisal, e ele vai falar do brutalismo do antropoceno. Como que esse antropoceno, que é essa nova perspectiva do impacto do homem sobre o meio ambiente, está construindo novas perspectivas sobre a vida. Hoje nós estamos se alimentando de plástico, gente. Hoje a Horta Mariangu, que é um projeto que eu coordeno aqui no Complexo da Maré, faz um debate sobre segurança alimentar, porque a nossa alimentação já está comprometida não só com um excessivo uso de agrotóxico, mas pelas partículas de microplástico que já estão no nosso ar que respiramos. Se a gente for pensar do ponto de vista das tragédias por causa da chuva, o nosso problema na favela é muito explícito. Nós não temos saneamento básico que garanta com que a água seja escoada para lugar nenhum. Então, mais uma vez, a faceta explícita do racismo ambiental, que é a ausência de política pública no território, denunciada por Benjamin Franklin nos Estados Unidos, depois o Robert Bullard vai chamar isso de injustiça ambiental, que é onde ele começa a desenvolver o conceito de justiça climática. A nossa problemática com relação às grandes chuvas está para onde que essa chuva vai. Você passa em qualquer rua do Complexo da Maré, você vai ver alagamento, você vai ver esgoto a céu aberto, você vai ver falta de saneamento nas construções residenciais mais precárias, porque nós não temos um desenvolvimento democrático que possa nos garantir o direito à cidade. Então, assim, o pobre preto favelado, eu, enquanto militante do Movimento Negro Unificado, penso, né, que essa prática política ela é exclusiva para poder controlar quem vai morrer. E tem gente na favela morrendo afogado. Morrer afogado na favela, meu irmão, é o suprassumo do brutalismo da humanidade. Como que pode uma pessoa morrer afogada na favela? Por causa das grandes enchentes. A minha família, que mora em Belford Roxo, já perdeu imóveis 3, 4, 5 vezes. Todo ano a gente tem que fazer vaquinha para minha tia comprar uma cama nova, um fogão novo, uma geladeira nova. E como que isso impacta no orçamento da família? Como que você garante uma alimentação segura para essa família? Então, o racismo ambiental está num contexto que nos leva a pensar sobre medidas estratégicas para que a gente possa superar essa dinâmica de inferiorização do nosso território e supressão das nossas vidas. A necropolítica é isso, é a escolha de quem pode morrer. E o pobre preto favelado é a vítima do Estado, não só pela bala da polícia no quesito de segurança pública, que nós sabemos que é um desastre. Hoje está sendo debatido no STF a DPF das favelas. O que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem a ver com a liberdade dos nossos corpos para tentar viver nesse lugar. O Complexo da Maré é cercado pelas principais vias da nossa cidade. É a linha vermelha, a linha amarela, a linha Brasil, a Avenida Brasil e a Washington Luiz. Então nós estamos cercadinhos, a poluição a todo instante, fazendo desse complexo uma grande ilha de calor. E essa ilha de calor, ela tem impactos na concentração das grandes chuvas nesse território. E aí, quando a gente vê aqui na favelinha, aqui na Kelso, a água batendo na cintura, quando tem a grande chuva. Então, assim, as emergências climáticas impactam a nossa vida de uma maneira plena, mas eu queria só trazer uma fala para a gente abrir para outras dúvidas aí, a gente continuar nessa interação, sobre uma coisa muito curiosa que você citou, que a pesquisa foi desenvolvida antes das enchentes do Rio Grande do Sul.
E quando teve as enchentes do Rio Grande do Sul, aconteceu uma coisa muito curiosa na minha turma de mestrado, né? Isso aí a gente ficou conversando, né? Batendo um papo, como que isso aí estava impactando, e tem 2 gaúchos na minha turma. E uma das meninas falou assim, cara, minha família ficou tranquila que eles conseguiram ir para a praia. A dinâmica das enchentes em Porto Alegre afetou a capital, que é dentro do centro do estado. Óbvio que tem ali o Guaíba e tal, muito decorrência disso, o fluxo de água aumentou mais ainda, mas quem tinha casa de praia no Rio Grande do Sul não foi afetado, não perdeu a sua vida, conseguiu levar parte da sua mudança, teve uma outra dinâmica de relação. A gente na favela tem para onde ir? Se alagar a bagaça toda? Se alagar o território inteiro, o que a gente faz? Se a Baía de Guanabara, se a Baía de Guanabara que está aqui do meu lado, tem uma colônia de pesca no meu território, tem produção ainda de pesca, mesmo em meio à grande poluição da Baía de Guanabara, a gente ainda resiste. Papo de 30, 40, 50 tabuleiros de peixe que sai todo dia do nosso colônia de pescadores. Se a Baía de Guanabara encher, alagar, fluxo de água aumentar, como que fica o complexo da Maré? A tragédia que a gente vê no Rio Grande do Sul vai ser reverberada aqui. Nós não temos para onde ir, mas eu tenho certeza que cada morador do bairro do Leblon tem uma casa no interior que vai poder se abrigar. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que mora na terra do Flamengo, na orla do Flamengo, vai ter para onde ir se a água da Baía de Guanabara entrar para o bairro de Botafogo, por exemplo. Aqui na favela da Kelso, não. Aqui no Complexo da Maré, não. Nova Holanda, não vai ter isso, não. Não vai ter. Então, assim, são coisas que nos fazem refletir sobre a estratégia da gente pensar a ciência com a experiência empírica do povo. Como que a gente projeta novas alternativas para pensar em soluções que vão mitigar esses efeitos climáticos na nossa vida. E eu acho que a gente começa a conversa por aí. Cara, excelente. Valmir, obrigado, velho. Eu só Obrigado. queria responder aqui Fala. a Ana Clara rapidinho, que ela Uhum. perguntou sobre questão, eu acho que o- a nossa Ô, amiga Raquel vai Valmir, falar um pouco deixa eu melhor, só. né? Valmir, deixa Mas eu só. aquela sirene que tocou no celular de todo mundo, tenho certeza que também chegou no celular dos amigos que são deficientes auditivos, que aquilo ali tremeu meu telefone, eu pensei que ele ia explodir. Ô, E aí Valmir, a Raquel pode desculpa. falar melhor disso. Eu não quis te interromper, é só porque talvez nem todo mundo tenha lido o comentário da Ana, né? A pergunta, e eu só ia esclarecer esse ponto. Então, o Valmir está se referindo a um comentário da Ana Clara, e aí, e obrigado por ter respondido, cara. A gente já faz a ponte com a Raquel, que a Ana comentou aqui, né? Eu vejo que as sirenes são eficientes, não são eficientes para deficientes surdos, né? Então, investir em outras formas de alertas, enfim. Um tema extremamente relevante, Ana. Obrigado pelo seu comentário. Raquel, acho que a gente. E Valmir, obrigado mais uma vez, cara, pela tua fala. É muito importante. A gente ontem comentava aqui de um misto de sentimentos, né? E você expressou isso muito bem. Você falou, estou muito feliz de estar aqui, né? E a gente está feliz de lançar o projeto, para poder falar disso, e algo que a gente trabalhou durante mais de um ano, né, incansavelmente. Mas aí a gente lembra que o tema, a motivação de estar falando disso, a motivação de fazer o projeto, a motivação do evento, é porque a gente tem um problema grave para o qual a gente não está, a gente, enquanto sociedade, não está olhando da maneira, né, ou legisladores não estamos olhando da maneira que precisa ser olhada, não estamos endereçando da maneira que precisa ser endereçada, e isso custa o preço mais alto, que é custar vidas humanas, né? Então, a gente tem esse misto de sentimentos. E eu imagino que isso seja algo com o qual você lide, né, Raquel, no seu trabalho, assim, né? De, sabe, mostrar o que precisa ser mostrado, contar o que precisa, apontar o que precisa ser apontado, mas ao mesmo tempo lidar com um cenário que pode, né, se tornar trágico. Então, eu passo a bola para você, do ponto de vista do trabalho que você realiza, e aí, se você puder rememorar aqui para as pessoas que foram entrando depois, né? Quem é você e o que você faz. Onde é que a gente está em termos de alertas? Onde a gente precisa chegar e como que isso se conecta à vida das pessoas? E obrigado mais uma vez pela sua presença, Raquel. Fica à vontade para falar. Bem, agradeço novamente o convite, parabéns pelo trabalho. Eu sou Raquel Franco, sou meteorologista-chefe aqui do Sistema Alerta Rio, que é o sistema oficial de alerta de chuvas aqui da cidade do Rio. A gente é um contrato da GeoRio, que é o sistema de geotecnia, que cuida da parte de encostas aqui do município. E a gente está sediado aqui no Fórum, Centro de Operações. Então, eu queria também falar da fala do Valmir. É sempre para a gente um soco no estômago ouvir esse tipo de coisa, mas é muito importante, porque é para isso que a gente está aqui trabalhando, né? Para mitigar os danos, salvar vidas, né?
tudo que a gente quer é dar uma previsão assertiva com o máximo de antecedência possível. E isso é o grande desafio, né? A gente está sempre, como a Marisa falou, a gente conversa sobre isso, tem um projeto em torno disso, né? Então, um breve histórico, assim, todo esse caminho, né, de avanços, né? Existe um grande problema, como o Valmir falou, de habitação. Isso é um problema a nível federal, estadual, municipal. Muita gente morando em área de risco, né? Mais de meio milhão de pessoas aqui, né? Pelo que eu vi, morando em áreas de risco, de alta, muito alta, né? E aí, pelo histórico, né? A GeoRio nasceu em 1966, né? E depois de um evento de fortes chuvas aqui na cidade do Rio. Então, a cidade do Rio ela tem um histórico de chuvas fortes, já que vem de longe, né? Então, em 66, teve vários deslizamentos, e várias dezenas de pessoas morreram, perderam suas casas. Então, veio a criação da GeoRio em 66, né? E aí, ao longo do tempo, no final da década de 70, veio a Organização da Defesa Civil, tanto municipal como estadual, e a nível nacional também em resposta a chuvas fortes que também ocorreram nessa década. Em 96, foi a criação do Alerta Rio, né? Então, o Alerta Rio, e aí vieram os primeiros pluviômetros da cidade, ali, uma rede de pluviômetros oficiais aqui no município. Então, hoje a gente tem do Alerta Rio 33 pluviômetros espalhados pela cidade. E depois disso, né, em 2010, a gente teve aquela chuva histórica em abril de 2010. Eu não sei se algumas pessoas aqui têm lembrança dessa chuva. Foi uma chuva que quase todo mundo tem uma história para contar, né? Eu, por exemplo, estava no início da faculdade, em 2010, iniciando a faculdade de graduação em meteorologia, lá na UFRJ. Então, toda aquela região ali da Maré também foi afetada, da linha amarela, no sentido zona norte. E a cidade toda, né, foi afetada. Teve esse deslizamento também, como vocês falaram ali em Santa Teresa. E aí, em dezembro de 2010, foi a criação do COR, né, pelo prefeito, na época também da Paz. E aí, aqui dentro do COR, a gente criou-se, além dos pluviômetros, né, a gente teve a aquisição do primeiro radar, né, primeiro radar do município, o primeiro município do Brasil a ter um radar, que é o radar do Sumaré, localizado ali na região do Sumaré, Alta Boa Vista. E depois disso, e aí todo esse histórico, né? Ocorre um evento extremo, vem a criação de uma essas coisas vão avançando, né? Então, em 2010, teve a criação do COR, o Alerta Rio saiu lá da sede da GeoRio, veio aqui para o Centro de Operações. Então, hoje a gente está aqui no Centro de Operações, e a ideia é alertar tanto a população com o máximo de antecedência possível, mas também os órgãos da prefeitura, que estão aqui integrados. Então, tem Conlurb, tem Sete Rio, tudo que afeta a cidade em termos de mobilidade, e como vocês falaram, né, às vezes uma mesma chuva, uma mesma quantidade de chuva, dependendo de que local ela vai cair e de que horário ela vai cair, se for uma hora do rush, se for um fim de semana, ela vai afetar de formas muito diferentes, né? Então, hoje o Centro de Operações ele tem estágios de cidade, e não só a chuva impacta esse estágio, mas no geral, realmente é a chuva. E a gente tem, por exemplo, às vezes, como eu falei, a mesma quantidade de chuva. Se uma chuva muito forte cai numa madrugada de sábado para domingo, não tem pouca gente na rua, uma região que não é tão vulnerável, né, socioeconomicamente, não é uma região de risco geotécnico, geológico, ela não vai ter um impacto tão grande na cidade, né? Já uma outra chuva com a mesma quantidade, que caia numa região com maior vulnerabilidade, ou numa hora do rush, na hora do trânsito, alaga uma via, fica tudo parado, isso vai afetar muito mais a vida do cidadão. Então, hoje a gente tem também, aqui no COR, o que a gente chama de níveis meteorológicos internamente, né? Então, a gente tem a previsão, então, os 3 níveis, né? Previsão, os avisos meteorológicos, que a gente, quando a gente emite um aviso, já existe um risco que a gente está conseguindo detectar com uma certa antecedência. E os alertas, né, que são já em tempo real, quando já tem alguma coisa ali no radar, a gente está enxergando uma chuva, e esses alertas, aqui a gente tem nos nossos níveis meteorológicos, eles servem tanto para
ajudar o gestor aqui de tomada de decisão de mudança de estágio, como também da Defesa Civil, os alertas que vocês recebem, né? Eles vão avaliar tanto a condição meteorológica quanto os impactos que essa condição meteorológica está tendo na cidade. E aí também, depois de 2011, teve aquele desastre na região serrana, foi a criação do CEMADEM nacional, né? E também, ao longo de 2011, a cidade do Rio foi a primeira a ter uma rede de sirenes também, que é hoje um legado importante da Defesa Civil do município. E, além da chuva, né, como o Thiago falou no início, tem a questão do calor, né? Então, o aquecimento global, né, as mudanças climáticas, a gente viu, né, já teve trabalhos publicados até, que mostram que essas chuvas mais intensas, elas estão sendo mais frequentes ao longo dos últimos anos, e também os dias muito quentes, a frequência de dias muito quentes está aumentando, né? Então, existem muitos artigos mostrando isso também. E teve aquele show da Taylor, não sei se todo mundo lembra também, em novembro de 2023, a gente teve uma forte onda de calor, que eu, como meteorologista aqui, nunca vi naquela intensidade, tantos dias seguidos, com temperaturas acima de 40 graus. E aí, aqui no corpo, como tem todos esses órgãos integrados, a gente também tem aqui o Centro de Inteligência Epidemiológica, e eles fizeram um protocolo de calor voltado para o número de atendimentos, o quanto o número de calor afeta, o número de horas de estresse térmico e o quanto a quantidade o módulo dessa temperatura, desse índice de calor, dessa sensação térmica, altera o número de atendimentos. Então, eles fizeram um link, tem um artigo publicado também em torno disso. Então, hoje a cidade do Rio também foi a primeira do Brasil a ter o protocolo de calor, né? Então, nós temos os níveis de calor da cidade hoje, né? E é isso, acho que dei uma resumida aí no que a gente faz aqui. Eu sei que muita coisa, muito caminho a ser feito ainda, né? Muita coisa a ser feita. E, como eu falei, tem os estágios da cidade, isso vai variar de acordo com a quantidade, não só a quantidade de chuva que vai cair, mas qual a região mais vulnerável da cidade, né? E também lembrar, acho que alguém chegou a falar de radar também na Zona Oeste. A gente teve no ano passado a aquisição do radar do Mendanha. Então, hoje nós temos 2 radares meteorológicos na cidade. A gente tem outros radares aqui no estado também. Inclusive, o estado do Rio, se eu não me engano, é o que mais tem radares meteorológicos, né? Então, radares meteorológicos da cidade, temos Sumaré e Mendanha hoje, temos 2 radares. Raquel, obrigado pela sua fala. Gente, assim, o horário avançou bastante, mas eu não sei da possibilidade da Marisa, da Raquel e do Valmir de seguirem, se precisarem sair às 11, tudo bem? A gente pode tocar por mais tempo aqui, pessoal do Ambiental, a gente está disponível aqui para ficar um pouco mais e tentar explorar um pouquinho. Você pode, Marisa? A Raquel acho que também, Valmir. Legal, então a gente segue um pouquinho aí para aproveitar, para explorar melhor esse tema, né? Tem várias perguntas. Eu vou tentar sintetizar os comentários aqui, tentar fazer um link, né? Usar meus 20 anos de carreira como editor para ver se eu consigo aqui algum poder de síntese, né? Um comentário que eu achei muito interessante aqui da Ângela sobre a expansão do projeto, né? Então, acho que isso é muito importante e conecta um pouquinho com, por exemplo, a Ângela perguntou se a gente pensa em fazer algo semelhante para São Paulo. Eu acho que tem dois aspectos aí. Um que é a expansão, digamos, criar um índice para São Paulo, criar um índice para Maceió, né? Criar um índice, enfim, para Manaus. Isso é viável, é possível, ou para Porto Alegre, e nos interessa, é claro, né? Mas tem um outro aspecto sobre o qual a Marisa pode falar e que a Raquel comentou aqui, que é de outras bases de dados, por exemplo, sobre calor, né? A gente está falando de eventos climáticos extremos e ondas de calor que também custam vidas, né? Então, e eu acho que aí casa um pouco com o que o Valmir falou, apesar os eventos climáticos extremos, eles não vão atingir só as populações mais pobres, é óbvio, mas vão atingir antes e principalmente e de maneira mais impactante, né? Nem todo mundo conseguiu ir para a praia no Rio Grande do Sul, mas algumas pessoas conseguiram e certamente não eram as pessoas com
vulnerabilidade social, né? Então, essa é a realidade climática que é transversal, que perpassa todos os aspectos da nossa vida. Por isso que eu acho que um evento como esse atrai gente de áreas tão distintas, que trabalham com temas distintos, porque agora, seja lá qual for o tema da sua vida, do seu trabalho, você vai ter que olhar para isso. Vai ter que olhar para a questão climática. Então, se a gente expande um pouco a conversa para tem uma outra pergunta aqui da Ângela sobre treinamento, né, para populações de risco. E tem uma pergunta aqui da Carolina Maciel, do Instituto Alana, legal te ver por aqui, Carol, sobre medidas de adaptação climática implementadas para proteger alunos, né, que também estão vulneráveis, né, a calor extremo, a eventos climáticos extremos, enfim. Então, eu acho que sempre que a gente trata desse tema, tem um anseio que surge nas pessoas, que é assim, pô, legal, os dados estão aí, os sistemas de alerta estão aí, as reportagens aparecem, os políticos falam quando uma tragédia acontece, eu ia usar uma expressão menos polida aqui, mas, né? É, só que o que acontece? Como é que a gente avança? Como é que a gente pega todo esse trabalho que a Raquel faz, a ciência que a Marisa faz, a pesquisa que o Valmir faz, assim como ele também dá voz à comunidade e à realidade das pessoas na comunidade, como é que a gente pega tudo isso e avança e dá um passo numa direção onde a cidade, como uma cidade como o Rio de Janeiro, consegue criar uma casca, uma resiliência climática, uma infraestrutura urbana adaptada para preservar a vida das pessoas e decisões, a tomada de decisão, né, em relação a políticas públicas, guiada pelos dados climáticos, porque se não for assim, né, vai dar ruim, vai dar ruim. Então, como é que a gente dá esse passo, Marisa, Raquel e Valmir? Existe um caminho para que a gente possa fazer com que um trabalho como esse do Rio 60 ou o trabalho de vocês possa ter o impacto que a gente imagina? Será que a Difícil gente essa. consegue especular sobre isso? Eu acho que é bem desafiadora a pergunta, né? Mas eu acho que Provocativa, né? com certeza. Para avançar, tem alguns passos que não tem um passo único, eu acho, né? Então, eu acho que para minimizar esse impacto da chuva extrema na área urbana, aqui do meu ponto de vista de pesquisadora que usa dados e que usa modelos de inteligência artificial e que modela problemas complexos da vida, né? Que não sou a meteorologista. Então, o primeiro é o sistema de alerta precoce, com uma boa quantidade de sensores para que nós possamos capturar esses dados. E para isso a gente está trabalhando no projeto para melhorar essa predição, né? Para que a gente possa ter esse alerta precoce. Outro fator importante para a minimização do impacto é a disponibilização desses mapas de risco para identificar as vulnerabilidades e intervenções, né? E eu acho que um passo importante que a gente está dando é essa disponibilização desse tipo de infográfico e que nessa expansão do projeto vai incluir ainda mais coisa, eu posso falar depois melhor dessa expansão do projeto, mas sobre essa pergunta específica de um passo importante é as pessoas se apoderarem dos conteúdos de forma acessível, como a gente está esperando fazer aqui. Então, nessa expansão do projeto, a gente ainda quer integrar a questão dos índices pluviométricos, né, que estão ainda de uma maneira subliminar, mas que ele possa servir de base para que os locais aonde não tem pluviômetros, não tem sistemas de alerta, eles possam olhar para esses nossos mapas e ver de acordo com o índice. Então, esse é um estudo que já está em andamento na outra parte do projeto, e, por exemplo, instalar um pluviômetro de garrafa PET, que tem que ser mostrado algo né? É o poder que a gente tem que dar e empoderar as pessoas também de avançarem sem depender, porque, como você falou, só depender do poder público, o ideal é que ele pegasse tudo isso que a gente fez e todas as pesquisas e tudo isso, e que, né, o poder público fizesse mais pelas pessoas, mais. Então, isso. E aí, isso vai demandar uma das coisas que foi comentada aí nas perguntas. Instalar um pluviômetro vai demandar
que as pessoas, os bairros, as favelas, as comunidades, elas tenham um treinamento, né? E esse é um treinamento que tem que que tem que avançar também em vários sentidos, que acreditar, né, nos sistemas de alerta e saber se preparar para esses sistemas de alerta. Então, a gente espera na expansão do projeto também, com inteligência artificial, para esses mapas, esse mapeamento todo que foi gerado, desenvolver modelagens baseadas em agentes inteligentes para mostrar como essas fugas ou como que esse encaminhamento ele pode ser feito de maneira mais rápida, que as pessoas possam sair e se prevenir da maneira mais rápida possível, né? E essa questão, por exemplo, de escolas. Então, a gente, na próxima camada, quer dizer, no próximo passo desse projeto, a gente quer incluir mais indicadores. Então, esse índice de vulnerabilidade, ele vai subir com mapeamento, por exemplo, de escolas, hospitais e asilos, que a gente não conseguiu colocar. Mas também pode diminuir esse valor, porque a gente também está incluindo camadas de capacidade adaptativa. O que eu tenho de capacidade adaptativa que reduz esse número para ir mostrar uma cor única mais nesse mapa, né? Então, não sei se eu consegui responder, mas espero que sim. Eu acho que é isso, né? Você trouxe elementos super importantes, tornar a informação acessível, é o que a gente está buscando fazer aqui, empoderar as pessoas, o treinamento, porque existe uma questão cultural, né? O Valmir e a Raquel, se quiserem, podem abordar isso também, de que as pessoas nem sempre confiam no sistema de alerta, né? Então, a Marisa trouxe para a gente histórias que eu acho que eram de Petrópolis, Marisa, ou de Teresópolis, eu não lembro agora, de uma Petrópolis. Petrópolis, obrigado, de o sistema alertando que vinha uma chuva pesada por ali, e as pessoas indo comprar açúcar e café, né? Então, tem uma questão cultural que a gente precisa trabalhar também para que as peças possam encaixar, né? Você falou também sobre o uso de inteligência artificial, então, respondendo à pergunta que eu fiz, você falou do uso de tecnologia, ou seja, você trouxe vários elementos, te agradeço por isso. Pessoal, são 11h04, a gente pretende ir até umas 11h15, mais 10 minutos, tá? E se tiver bom assim para vocês, a gente segue. Então, eu passo a bola para o Valmir. Valmir, como é que a gente faz para chegar lá, cara? Pra gente, não digo chegar lá, mas dar um passo. Primeira coisa, no meu ponto de vista, é mudança de mentalidade. A gente tem que ganhar mentes e corações de que o planeta está se esgotando com seus recursos naturais. Nós precisamos convencer a população de que os recursos naturais estão acabando. E vai ser necessário nós mudarmos o nosso modo de consumo. E aí a gente pega nas principais dinâmicas da vida social, né? Que é a redução de transporte particular, mais incentivo ao uso do transporte coletivo, desenvolvimento de canteiros e plantações em casa, e aí a gente vai falar do reflorestamento em espaços urbanos. Eu acho que a professora Marisa poderia pegar esse gancho aí da inteligência artificial para a gente mapear quais são as zonas do Rio de Janeiro com maior índice de necessidade de um reflorestamento, porque a gente sabe que tem um desmatamento absurdo naquilo que ainda existe de mata ciliar da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, e nós precisamos mapear quais são essas áreas que precisam ser reflorestadas com urgência para diminuir esses impactos. Pensar em alternativas de construção de residências, e aí volta a falar do direito à cidade, direito à habitação. Para essa população que está em risco climático, essa galera tem que sair da encosta, tem que sair da beira do rio. O poder público tem que pensar em tirar essa galera, mas para garantir não um aluguel social. Desculpa, assim. Não dá para ser um aluguel social, tem que garantir dignidade, tem que garantir residência, garantir habitação. E nós temos que pensar em tecnologias verdes, né? Como o telhado verde, que ajuda a diminuir esses impactos, né? Da densidade de água caindo sobre as residências, o escoamento adequado. A Rede da Maré vem desenvolvendo um projeto muito legal com relação a isso, né? Que é a construção de alternativas para essas ilhas de calor, né? Pensar em canteiros de chuva na cidade, espalhar a cidade de verde e tirar o cinza do cimento. Temos que parar com essa lógica de cimentar a cidade, cimentar os lugares e devolver para a natureza o ar que ela precisava respirar. Essa chuva que cai, que vai canalizada para o rio, era para estar entrando no lençol freático, gente. Então nós temos que pensar em alternativas. E assim, daquilo que me diz a parte, né, pensar em alternativas de hortas urbanas como uma das possibilidades de mitigação desse efeito.
Poxa, mas como que isso aí vai acontecer? Se precisa de decisão política, que nem o Sérgio colocou aqui no comentário, né? Pô, não adianta a gente pensar em coisas. Nós temos que partir de nós mesmos, sabe? Infelizmente, nós que moramos na periferia, temos que partir das nossas iniciativas. Quais são as iniciativas que nós estamos provocando no nosso território? Eu pensei em hortas urbanas, que trabalha com segurança alimentar, a Horta Mariangu, para quem quiser seguir, @Horta Mariangu, fazendo minha propaganda aqui. Mas eu pensei numa horta, mas quais são as outras alternativas que nós podemos pensar? Entendeu? A construção de desenvolvimento de tecnologias que acabem com esse risco emergente que a gente está desenvolvendo. A Prefeitura do Rio de Janeiro criou um programa que é o Guardião do Rio, que substitui aquele varredor comunitário. Mas, caramba, de que adianta a gente continuar jogando lixo? De que adianta, em qualquer lugar, não ter um lugar adequado para descarte dos nossos resíduos, de não aproveitarmos os resíduos orgânicos e diminuir o consumo de lixos não recicláveis? Então, assim, a mudança está na nossa mentalidade e na nossa prática. Eu acredito, Thiago, que uma das eficiências dessas tecnologias sociais está diretamente ligado no empoderamento da galera de disputar política pública através do advocacy. Nós temos que pautar a política pública, temos que pressionar os poderes públicos, pressionar o poder legislativo para criar leis que possa se enquadrar às nossas necessidades de resiliência e pensar em soluções baseadas na natureza. Eu acredito que é isso. Cara, muito bom, muito bom. Você trouxe vários pontos, né? Essa questão da sociedade, da comunidade tomar as rédeas e criar iniciativas, né? Não esperar do poder público. Trouxe a questão do reflorestamento, trouxe várias questões essencialmente importantes aí. Eu não vou me alongar muito aqui para poder passar a palavra para a Raquel, né? Raquel, do ponto de vista do trabalho que você faz, que você ajuda a coordenar num órgão público, né? E lidando diretamente, que eu acho que tem um aspecto muito relevante do seu trabalho, que é o diálogo, né? O diálogo com a academia e com a sociedade. Então, do ponto de vista da cadeira onde você está sentado, o que você enxerga como passos além que a gente possa dar para endereçar da maneira correta esse problema climático, essa questão climática? Bem, acho que além da criação de protocolos, como eu falei, a evolução desses protocolos, então, como o Valmir falou, é importante ouvir, o poder público ouvir a comunidade ter essa iniciativa também de levar esse problema, né? Políticas de habitação, reflorestamento, né, como ele falou. Em questão de meteorologia, de previsão, né, como a Marina falou, né, está sendo desenvolvido esse projeto com uma ideia de inteligência artificial ajudando nessa questão da previsão. E é uma coisa que eu sempre falo para eles também no projeto, né? A gente hoje tem um investimento, uma ideia de investir nos alertas mais ali a curto prazo, né? Mas, de certa forma, esse investimento tem sido feito com a compra de radares, com pluviômetros, né? Não só o município do Rio, outros lugares têm investido nisso, né? Nessa questão do monitoramento, né? Então, como eu falei, existem tempos diferentes, né? Tem a previsão, tem o aviso e tem os alertas ali em tempo real. Raramente, ou nunca, quase nunca, uma chuva forte vai nos surpreender no alerta em tempo real, porque vai ter gente aqui monitorando. Mas é aquilo, vai ser na iminência dela acontecer, né? Então, uma chuva, às vezes, forte pode evoluir para um evento extremo, ou uma chuva moderada pode evoluir para uma chuva forte, ao longo ali do monitoramento. Mas a ideia é a gente tentar antecipar o máximo possível, né, tanto a população quanto o gestor, de uma chuva forte. Então, eu acho que isso é um debate entre os meteorologistas do Brasil hoje também, é que a gente precisa investir em o que a gente chama de modelagem numérica de previsão do tempo, de forma regional, né? Então, olhar aquelas equações dos modelos atmosféricos, investir em dados, né, para que alimente melhor esses modelos, mas em pesquisa voltada para as regiões. Como a Marisa falou, né, a gente tem aqui na cidade desafios muito grandes em relação à previsão, por conta dos maciços, por conta das baías que a gente tem, Baía de Sepetiba de um lado, de Guanabara do outro. Então, a gente tem uma complexidade muito grande regional, não só no Rio de Janeiro, em outras regiões do Brasil também, em relação a essa previsão. Então, a gente tinha, por exemplo, o CPTEC, antigamente, que fazia essa parte de pesquisa voltada para a modelagem, e eu acho que isso tem que ser uma iniciativa
em todos os níveis, assim, federal, estadual, municipal, em relação à modelagem atmosférica regional, que vai ajudar a antecipar melhor uma chuva forte, não no momento do alerta, mas no momento, de repente, do aviso e da previsão, né? Então, eu acho que é isso. Isso é um caminho também a ser feito. E a IA e a inteligência artificial ajudando também a melhorar essa modelagem, sempre trabalhando junto. E acho que é isso. Perfeito. Obrigado, Raquel. Você trouxe vários pontos importantes, né? A melhoria dos protocolos, a melhoria das práticas mesmo, né? Uma modelagem melhor, um diálogo melhor com a sociedade, com a comunidade, né? E acho que tem um aspecto que se vocês me permitem, eu acrescentaria, e achei incrível a fala do Valmir, porque nos ajuda a recordar que a maior floresta urbana, em área urbana, a maior floresta tropical, se eu não me engano, em área urbana do mundo está em Rio de Janeiro, né? Então, essa iniciativa de pensar, esse passo de pensar em reflorestamento e pensar em áreas de proteção num município como o do Rio é fundamental. Eu acrescentaria tudo que vocês falaram, que a gente possa despertar nas pessoas por meio de uma das nossas intenções com o Rio 60 é que a gente desperte nas pessoas, que as pessoas possam compreender a importância da ciência, a importância de apoiar a ciência e de defender a ciência. Então, quando a gente está falando da importância da ciência e da defesa da ciência perante ataques que ela sofre de vários segmentos da sociedade e da própria política, a gente está falando disso, de vida no dia a dia, de salvar vidas, de melhorar a vida das pessoas, né? Então, que a gente possa conseguir, com projetos como o Rio 60 e outros, inspirar essa consciência, esse paradigma, esse novo paradigma, né, Valmir, que é do qual você falou, né? De relação com o meio ambiente, relação com o espaço urbano e relação com o conhecimento, né? A gente tem muita informação transitando, mas pouca informação de qualidade, e é essa bandeira que a gente levanta aqui na Ambiental Media. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui. A gente sabe que o tema não se esgota, né? Que daria para conversar por mais 2 horas aqui, mas não é viável. A gente agradece muito o apoio de vocês, a presença de vocês três aqui no painel, e estamos abertos. O jornalismo que a gente faz é extremamente desafiador, a gente considera que é um trabalho pioneiro, e a gente precisa muito de apoio, muito de pessoas que defendam o nosso trabalho, que compartilhem, que façam parte de uma comunidade Ambiental Media, para que a gente possa cada vez mais transformar a ciência em informação acessível, atraente e impactante, que é a nossa busca. Obrigado a todas e todos. Rapidinho, eu só queria dar um aviso e um agradecimento, porque a gente vai continuar trabalhando nesse projeto, né, tentando, da maneira que puder, fazer mais reportagens no Rio sobre isso, mas a gente já tem uma encaminhada que a gente trabalhou junto com a Fernanda Calé, da agência Lume, que faz um trabalho muito importante de jornalismo comunitário em Rio das Pedras. A gente produziu uma reportagem lá com elas. Parte dessa reportagem, dessa apuração, já está na reportagem principal da Home, mas a gente vai lançar uma especial que é como um estudo de caso, digamos assim, em Rio das Pedras, né? Que mostra muito claramente a desigualdade ali, né? Como a Barra da Tijuca, que é um bairro rico, tá ali na mesma região, mas não tem domicílios vulneráveis praticamente, e Rio das Pedras tem bastante. Enfim, e a Fernanda Calé, a agência Lume, faz um trabalho muito importante e perigoso, digamos, preciso ressaltar, né, em Rio das Pedras. E a gente, enfim, está trabalhando para publicar o mais rápido possível. Muito bem lembrado, Miguel. Obrigado, viu? Então é isso, gente. Encerramos a transmissão. Estamos à disposição de vocês para compartilhar os materiais do trabalho. É isso. Um abraço, um ótimo dia para todo mundo. Pessoal, tchau, tchau. Bom dia.